estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E o meu entrevistado de hoje é um professor. É um professor de uma instituição centenária. Eu estou falando do professor Jefferson Manhães de Azevedo. É o diretor do IFE aqui do centro da cidade de Campos. Professor, é um prazer. Em primeiro lugar, eu vou te chamar de você. Lógico. Eu vou tratá-lo de você, apesar de ser professor. Eu tenho muito respeito pela sua classe, pela sua categoria. E que acho que é imprescindível, né? Sem ela a gente não chega a advogado, não chega nem a presidente da República. Se bem que quase que isso aconteceu sem professor quase que nenhum, né? Foi o caso de Lula. Mas eu quero... Aqui essa câmera é sua para os cumprimentos iniciais. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando. E aqui em nome de nossa comunidade, do Campo Centro, nosso instituto. Porque é muito importante deixar claro para todas as pessoas que aquela instituição é uma instituição da sociedade brasileira e, portanto, essa sociedade deve participar ativamente da condução dessa instituição. Nós não podemos ali ter uma ilha em que as pessoas acreditam que é para alguns esse espaço. Não. O nosso espaço é um espaço cada vez maior para os nossos alunos que estão formalmente matriculados, mas nós temos um conjunto de atividades para atingir a todos aqueles que precisam da formação profissional para que possam ter uma vida melhor, uma vida mais digna e que possa ajudar o nosso país e a nossa região a se tornar mais justa, mais fraterna, solidária e que o desenvolvimento seja de fato para todos e não apenas um crescimento econômico onde só alguns têm os benefícios das riquezas brasileiras. Professor, no primeiro bloco aqui, eu gosto sempre de dedicar a pessoa, ao profissional, não é esmiuçar a vida da pessoa no particular, mas aquilo que a pessoa já construiu, desculpa, de alguma forma fez e que tenha de alguma coisa de interessante para contar. E eu tenho muito respeito pela categoria de professor, que acho muito mal remunerada, não sei se é o seu caso, nem que vamos entrar nesse detalhe, mas porque você não consegue chegar a algum lugar de algum esclarecimento, de instrução, que não tenha passado pelo professor. Mesmo no caso do Lula, que não tem uma graduação profissional, uma graduação de escolaridade, mas teve que passar lá por alfabetização, que foi o professor, ainda que seja só para assinar o nome. Ninguém consegue viver como cidadão, quer dizer, que os analfabetos não são assim considerados uma pessoa, né, civilmente capaz. Quer dizer, ninguém civilmente capaz que não tenha passado por um professor. E aí uma pergunta que eu faço sempre às pessoas que são profissionais, por isso eu fiz esse preâmbulo. Aonde é que instalou? Porque eu conheço a sua origem familiar, tem professores, mas aonde é que deu aquele estalo assim, vou ser professor? Eu não posso precisar este momento, porque na vida da gente há uma trajetória. Com certeza, quando eu fui fazer a minha faculdade, né, não era esse o foco da minha trajetória, né? Eu fui para o Rio de Janeiro fazer engenharia de computação, fui ex-aluno da escola técnica, antiga escola técnica, fiz meu curso de mecânica. Sempre gostei muito, né, de estar aí, sempre fui um bom aluno, né? Mas não tinha esse eixo principal de ser um educador, né, do ponto de vista de exercer o magistério. E aí, pela minha trajetória de vida, né... Mas você fez mestrado? Fiz mestrado e fiz doutorado. Pois é. Né? Então, mas não foram esses elementos. Mas isso não foi uma consequência... O mestrado você não fez com objetivo... Não, isso foi uma consequência de ser educador. Sim. Né? E poderia ser como um profissional. Mas quando eu tive a oportunidade de fazer o seminário da Igreja Católica... Eu queria entrar nesse ramo aí. Lá eu tive uma oportunidade de, a partir da minha experiência de fé amadurecida lá, eu pude ter uma certeza que eu queria colocar tudo aquilo que eu adquiri na minha vida, que eu tive essa oportunidade de adquirir a serviço do outro, em especial os mais pobres. E automaticamente, né, o exercício da minha profissão como educador, né, tem no seu eixo a formação do outro. Quer dizer, nós educadores nos realizamos quando o outro se realiza. Então, a experiência de ser professor, de ser educador, né, se dá muito em função dessa minha trajetória de vida, né, de compromisso com a sociedade, e que, de fato, eu comecei a perceber que, sendo professor, sendo educador especial na escola de onde eu vim, né, eu poderia, todo aquele conhecimento que eu adquiri,
né, poder ajudar ao outro a poder superar aquilo, ou ultrapassar os limites que eu consegui na minha trajetória de vida. E a partir da minha experiência na instituição nossa, hoje o Instituto Federal Fluminense, né, eu tive muitas outras oportunidades e ali eu aprendi a ser um educador, né? Eu não tenho a licenciatura, né, mas obtive ali, pela minha experiência, pelo apoio dos colegas, a própria infraestrutura da instituição, o conjunto de ações que lá é feito, propiciou eu desenvolver uma série de características necessárias ao exercício da docência. A passagem no seminário, quer dizer, todas as pessoas que eu conheço que passaram pelo seminário são pessoas extremamente interessantes, são pessoas inteligentes, têm realmente uma bagagem enorme. Haja visto aí Roberto Henrique, eu posso ter minhas até diferenças políticas com ele, mas é uma pessoa extremamente inteligente, também passou por seminários, e outros, estou falando que vocês dois têm vida pública. E o que levou a sair, a não perder a fé, porque a fé a gente não perde, mas a deixar o seminário? Foi o casamento? Não. Pelo contrário, quer dizer, eu me vejo hoje como uma pessoa que vem continuando a amadurecer a fé, que é uma experiência ao longo de toda a vida, né? O que me fez, à época, deixar o seminário foi muito mais a forma do que o conteúdo, né? O projeto de Jesus Cristo, o projeto do Reino de Deus, é um projeto encantador, né? Buscar a justiça, buscar uma sociedade fraterna, em que todos tenham direitos, as mesmas oportunidades, né? A formação das pessoas. Isso é um projeto encantador, né? Conhecer o Jesus Cristo enquanto homem é uma experiência grandiosa, né? Mas a forma hoje da igreja, inclusive ela passa hoje por momento, toda a sociedade passa por um momento de reavaliação. Mas especificamente a católica. Né? Então eu vejo que ela hoje, ela dificilmente, ou melhor, ela precisa dar uma atualizada na sua forma, do ponto de vista do que é hoje exercer a sua função enquanto padre, enquanto frade ou freira, uma pessoa engajada. O conjunto, né? O conjunto. Hoje tem questões ali importantes que têm que ser discutidas, sim, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. E o que nós percebemos muitas vezes, eu não posso, lógico, generalizar, né? Mas a vida do cristão, que dentro da igreja, na experiência de ser padre, ela, às vezes, em alguns casos, estão muito desincronizadas da vida atual. Não que a vida atual ela tem vantagens, não. Pelo contrário, ela tem uma série de desafios e de questões. Mas hoje, para que nós possamos fazer com que os jovens se encantem pela vida sacerdotal, para que possam exercer o seu ministério, né, nós temos que mudar muitas coisas na igreja, do ponto de vista da vida. Por exemplo, na década de 70 houve um movimento muito importante na igreja de fazer com que os grandes conventos, as grandes estruturas, elas se findassem e as pessoas fossem se inserir nas comunidades mais pobres, né, nas favelas. Isso trouxe uma riqueza muito grande da reflexão teológica. Por outro lado, né, alguns criticam porque, olha, então perdeu muito também a espiritualidade, do ponto de vista de ter o espaço, do contato com Deus mais individual. Mas eu vejo que é preciso fazer grandes mudanças na experiência da forma, da vida, do ministério ali, da vida sacerdotal, para que possam atrair jovens que de fato sejam jovens comprometidos com os mais pobres. Né? Hoje nós temos muitas vezes uma fé muito individualizada, uma fé muito sacramental, que tem a sua importância, mas falta uma vida mais pastoral, uma vida onde você vai ao encontro àqueles que mais precisam e você possa discutir as grandes questões que levam à pobreza. Muitas vezes a gente está trabalhando nas consequências da pobreza e não nas causas da pobreza. Então, a igreja está dando passos fortes em cima disso. Mas ainda precisa andar mais, né? Como todas as instituições, entendeu? Eu concordo plenamente, inclusive, especificamente com alguns dogmas que precisam ser revistos, para poder, inclusive, atrair mais, né? Mais adeptos, abrir um pouco mais. A igreja não pode ser um refúgio. Sim, ela tem que ser ponta de lança. Mais aberta, né? E mais aberta com isso. Falando com relação à religiosidade, eu queria uma informação. A nível de família, você é a terceira geração, porque você é neto do prefeito José Alves de Azevedo. Isso. E você, qual é a sua visão, qual o seu referencial com relação a isso? Porque na geração de seu pai,
que são os filhos dos Elvis de Azevedo, ninguém teve uma postura de liderança. E você agora ganhou um cargo eletivo também. Nenhum dos filhos do seu avô, seus pai e tios, concorreram a cargo eletivo, né? E eu acho que não teve ninguém. Eu tive um tio que tentou uma experiência como vereador, mas foi uma coisa... Mas também não tem hoje... Não prosseguiu, né? E você foi da geração dos netos, é o que galgou agora um cargo disso. Qual é a visão? O que seu avô deixou de legado para você? Olha, a grande herança que o meu avô e meu pai deixaram tem a ver primeiro com, no caso do meu avô, uma pessoa, e meu pai, né? Extremamente séria, honestas. Toda a referência que eu tenho deles da vida pública são pessoas que honraram a confiança que depositaram nele. E eu gostaria, que eu sempre falo na minha vida, tem duas coisas que eu tenho o maior medo. Primeiro é que minhas filhas se envergonhem de mim. E segundo, que os jovens percam a esperança, especialmente lá no nosso instituto, né? Ele se decepcione com a nossa atuação enquanto gestores públicos. Hoje nós precisamos de muitos referenciais. Eu tenho meu avô e meu pai como duas pessoas que de fato são referências na minha vida, né? E eu gostaria de não decepcionar aqueles que depositam em mim ou na gestão que nós estamos realizando hoje no Instituto, que é uma gestão coletiva. Tem vários outros companheiros que estão lá exercendo, nos ajudando nessa atuação, que os jovens não se decepcionem, porque hoje nós temos muita contra-informação, muito anti-testemunho, e hoje eu tenho esse medo, porque colocam em mim uma esperança, né, uma responsabilidade, e eu não gostaria de decepcionar as pessoas com relação a isso, aquilo que nós acreditamos. Com certeza, você hoje representa a família Zé Alves de Azevedo. Estamos no Canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente, e meu entrevistado de hoje é o professor Jefferson Manhães Azevedo, que é diretor do IFE Centro aqui de Campos. Voltamos já.